Muito obrigado por assistir a esta curta apresentação. Neste vídeo iremos destacar as potencialidades do editor de documentos da Inforap. Estas ferramentas e funcionalidades facilitam a vida e aumentam a produtividade dos profissionais de vendas, que diariamente precisam de tomar várias decisões num curto espaço de tempo. Esta aplicação permite, em função dos perfis de utilizador, que os profissionais de vendas elaborem documentos de venda, faturas, faturas recibo, faturas pro forma, faturas à consignação, guias de remessa, guias de transporte, notas de crédito e notas de débito. Permite ainda o acompanhamento de guias de remessa que estão pendentes, devoluções pendentes, que ainda não foram tratadas, encomendas pendentes de clientes, que ainda não estejam totalmente satisfeitas, elaborar orçamentos, faturas pro forma, efetuar compras a fornecedores e ainda visualizar e controlar as faturas recibo, que ainda não foram recebidas por algum motivo. Uma característica, que é transversal a todas as aplicações do visual, permite aos utilizadores configurarem vistas, ajustadas em termos de contexto, conteúdo e dados disponibilizados de acordo com as necessidades de cada utilizador, associando cores diferentes às mesmas. Esta funcionalidade é extremamente útil, porque permite segmentar neste exemplo as encomendas por múltiplos critérios e em vez de estar a analisar um conjunto vasto de encomendas pendentes, posso filtrá-las e disponibilizá-los em vistas de acordo com as necessidades de cada utilizador. Referir ainda, que outra característica transversal das aplicações da Inforap, permite de uma forma simples e rápida, exportar as grelhas, todos os mapas e todos os relatórios e neste exemplo imprimi-los, pré-visualizar os mesmos em formato grelha, guardá-los em formato texto, guardá-los como página web, enviá-los por e-mail ou exportá-los para Office, Word, Excel, Excel avançado ou OpenOffice. Exportando para Excel esta grelha, os valores continuam numéricos e posso gravar este ficheiro em formato Excel e dar os devidos tratamentos e personalizá-lo de acordo com as minhas necessidades. Outra funcionalidade interessante neste contexto, posso ajustar e definir as colunas que estão a ser visualizados, transformar diretamente esta encomenda de cliente em uma encomenda a fornecedor com pouco esforço e de uma forma muito simples. Entrando num processo de elaboração de orçamentos, referir aqui, que é possível definir por parâmetro, por exemplo, que orçamentos não aprovados num espaço temporal, por exemplo 30 dias, o software automaticamente encerra esses orçamentos, que deixam de estar disponíveis nesta vista. Em algumas organizações é possível implementar o workflows de autorizações e a aprovação de orçamentos e a consequente transformação de orçamentos em encomendas de clientes, guias de remessa ou em faturas, tem de passar por autorizações internas diversas dentro da organização para os documentos evoluírem no workflow interno. Seguidamente iremos elaborar um orçamento novo. Colocando o código do cliente, podemos de uma forma simples e rápida aceder à ficha do cliente. Podemos visualizar neste contexto informação diversa associada a esta entidade. Informação de caráter geral, comercial e financeira. Nas aplicações do visual não existem limites de preço, é possível definir matrizes de desconto por tipos de clientes, para marcas, famílias e subfamílias associadas ao cliente, entre outras. Definir preços especiais no intervalo de datas no separador da área financeira, disponibilizamos um conjunto de dados, que permitem definir plafonds, a situação financeira do cliente, condições de pagamento, dias de tolerância e que condicionam o comportamento das aplicações em função do perfil cliente. Outras informações para classificar esta entidade. No painel estatístico é possível analisar visualmente e muito rapidamente, de uma forma sintética, qual é o comportamento financeiro deste cliente, em dias ao nível do atraso médio de pagamento, atraso médio de débito, débito mais antigo, saldo, saldo vencido e por tipo de responsabilidade e onde disponibilizamos um gráfico simples para analisar este cliente numa perspectiva financeira por tipo de responsabilidade. Numa perspectiva comercial, é possível analisar o cliente interanualmente na vertente de vendas e na vertente de margens. Qual a margem que este cliente liberta? Até aqui estivemos a analisar informação sintética. Se pretender analisar esta entidade numa vertente detalhada, disponibilizamos o acesso a um conjunto de mapas ajustados ao contexto e aqui entramos num outro conceito muito interessante, que também é transversal a todas as aplicações, que permite através do nosso gerador de mapas e relatórios configurar relatórios, guardá-los com um título sugestivo e posteriormente aceder ao mapa personalizado, que já está pré-configurado de acordo com as suas preferências. Sempre no intervalo de datas, é possível intervir ao nível estético do mapa. As colunas que vão ser impressas no mapa e em posição é que vão ser impressas, o tipo de letra, as ordenações crescentes ou decrescentes, escolher campos para o filtro de dados inicial, se pretendemos acrescentar campos calculados baseadas em fórmulas algébricas e funções que pretendemos acrescentar ao mapa.
As funções são comandos SQL, que vão ler dados à base de dados e dão origem a novos campos, que poderão ser utilizados noutras análises. É ainda possível intervir ao nível do comprimento dos campos e ajustar o espaço em papel de acordo com o que prevejo ser necessário e otimizar o mapa de acordo com o espaço disponível. É ainda possível associar a determinados campos e atribuir cores de fundo diferentes e de letra distintos. Esses campos vão se destacar de todos os outros na minha análise e desta forma consigo definir dados de análise prioritários face a outros. Seguidamente iremos pré-visualizar este mapa e enviá-lo para ecrã e mais uma vez clicando com o botão do lado direito rato, exporta este mapa para Word, Excel ou poderá enviar o mesmo por e-mail ou transformá-lo em formato texto ou web. Entrando noutro conceito muito útil e transversal de todas as aplicações. Ao escolher determinado documento, temos acesso à funcionalidade de rastreabilidade documental, que é uma gestão documental e permite analisar todo o workflow documental na origem deste documento ou originado por este documento. Desta forma é possível a partir de um documento de venda ou outro qualquer documento, analisar o workflow dos orçamentos, encomendas ou guias de remessa associadas à fatura escolhida, assim como analisar os documentos gerados de tesouraria, contas correntes e a respectiva contabilização associada à fatura selecionada. Caso existam reclamações, garantias ou devoluções associadas a este fluxo documental, elas ficam também evidenciadas para a análise no workflow documental. Com esta gestão documental, disponível para o workflow comercial e de aprovisionamento, a qualquer momento pode ser visualizado o conteúdo do documento escolhido, impresso ou enviado mesmo por e-mail. Ao elaborar um documento de venda, orçamento, encomenda, guia de remessa ou fatura, e se preencher o campo matrícula, todos os orçamentos, encomendas e vendas ficam indexados a essa mesma matrícula. Clicando no botão poderá visualizar todos os documentos que foram elaborados e estão associados a esta matrícula, todas as encomendas que ficaram associados àquela matrícula e todas as vendas estão associados à matrícula. Mais uma vez poderá entrar na funcionalidade de rastreio documental e ver todo o workflow associado a este documento, assim como visualizar o conteúdo, imprimir ou enviar o documento por e-mail com o PDF anexo. Colocando um código de artigo, por exemplo 1,2, 3,4, 5, o software automaticamente identificou uma referência interna BP393 e por parâmetro é ativado uma funcionalidade que disponibiliza todos os produtos equivalentes à referência colocada e informação sobre as quantidades em conferência, separadas, a disponibilidade de estoque e respectivos preços. Poderá usar o artigo original ou fazer a troca por qualquer uma das referências equivalentes. Esta funcionalidade é extremamente útil em algumas atividades económicas relacionadas com o comércio grossista e retalhista. Tal como verificamos anteriormente através do acesso simples e rápido à ficha do cliente, também podemos a partir do editor de documentos aceder à ficha do produto, que tem um conjunto vasto de dados e parametrizações. Destacamos a possibilidade de preenchimento das tabelas de marcas, famílias e subfamílias e num contexto estatístico esta definição poderá ser extremamente útil para obter análises estatísticas diversas de compras, vendas por vários critérios agrupadas por marca, família e subfamília. Num contexto de peças auto, a referência da marca, o código de barras associado ao produto. Condições comerciais associados a este produto, o visual não tem limites de preços de venda. A solução é suficientemente flexível e abrangente, permite automatizar os processos de alteração de tabelas de preços e dispõe de um conjunto de matrizes de preços e descontos em função de múltiplos critérios. No separador Peças disponibilizamos a referência e marca TechDoc. No ERP ou num portal de comércio eletrónico Web B2B integrado com o ERP, os seus colaboradores ou clientes cruzam referências através da multi-referenciação e o cruzamento de referências e é muito importante que a solução seja ágil ao nível da pesquisa de produtos e retorne a informação pretendida num curto espaço de tempo e agrupada por referência, marca, família ou subfamília. Separador ponto verde. Uma área de estatísticas e acumulados associadas ao armazém com a respectiva localização do produto, existências, o preço de custo, a data de última saída. Tal como verificamos com o acesso à ficha do cliente, é possível detalhar estes e outros dados, através do gerador de relatórios, onde mais uma vez é possível configurar e personalizar relatórios por utilizador, visualizá-los em modo ecrã, sempre com a possibilidade de exportar os mesmos para ferramentas Office ou ajustar as colunas, que estão a ser visualizadas sem sair deste contexto. Voltando ao orçamento, seguidamente iremos destacar algumas funcionalidades úteis no dia a dia e que facilitam a vida ao profissional de vendas. Disponibilizamos neste ecrã na parte inferior, rodapés dinâmicos, onde é possível personalizar em função do contexto os dados que vão ser visualizados.
Neste exemplo, disponibilizamos a quantidade existente, as referências equivalentes associadas à referência introduzida. Rapidamente e visualmente temos acesso à informação mais importante que pode ser personalizada em função das necessidades do utilizador. Os pendentes de cliente, ou seja, quais são as encomendas colocadas por este cliente que ainda não foram satisfeitas por algum motivo, o preço, o desconto feito na linha selecionada, a quantidade e a quantidade pendente, as últimas vendas deste produto e quais foram as condições comerciais praticadas com a possibilidade de consultar o conteúdo do documento. Se clicar no botão das últimas vendas é possível visualizar as vendas do produto selecionado a todas as entidades, com a possibilidade de visualizar as quantidades, preços e descontos praticados com a possibilidade de visualizar o documento selecionado. Basicamente pretende-se disponibilizar o máximo de informação para o profissional de vendas rapidamente ter acesso ao máximo de informação com pouco esforço. Outro conceito interessante de pesquisa passa pelos inquéritos configurados por utilizador, que ficam disponíveis numa lista e a qualquer momento podemos carregar as condições pré-definidas. Neste exemplo, está definido que agrupamos todos os códigos de produtos que começa por 14 e vamos ver o resultado obtido. Se repararem, visualizam um SR. Que permite introduzir quantidades, que irão retornar ao documento a ser elaborado, ou seja, é uma opção que carrega um conjunto de produtos agrupados e facilita a introdução de quantidades, sem ser pela via individual de introdução de referências. Em algumas atividades económicas esta funcionalidade contribui para o aumento da produtividade dos utilizadores. Outra funcionalidade interessante permite automatismos de venda automática de produtos. Por exemplo, na venda de um amortecedor esquerdo, o software sugere a venda do amortecedor direito. Estes tipos de automatismos evitam lapsos ou erros na orçamentação e na venda. Outra funcionalidade muito útil, ao clicar no botão Simular, basicamente temos acesso a um simulador, que permite analisar qual é a minha margem em valor e em percentagem no orçamento a ser elaborado. Na parte superior disponibilizamos as linhas do orçamento a ser elaborado, onde visualizamos linha a linha a quantidade, o preço de venda, a margem em valor, em percentagem e o preço de custo. É possível modificar as condições comerciais orçamentadas ou definir uma margem de comercialização aceitável ou aplicar outra tabela de preços mais económica para tornar o orçamento o mais competitivo possível. Neste exemplo, o orçamento tem poucas linhas, mas imaginem um orçamento com dezenas ou centenas de linhas. Com esta ferramenta fica mais simples manipular muitas linhas e tomar decisões objetivas com menos riscos. Para terminar esta apresentação, obviamente que é possível imprimir qualquer documento elaborado na área da logística, a qualquer momento, visualizá-lo em modo ecrã ou enviar o mesmo por e-mail com o PDF anexado, através de templates pré-formatados com uma sugestão do texto e um endereço default definido na ficha do cliente em função da área aplicacional. Pensamos com algumas destas funcionalidades, conseguimos simplificar a vida de quem tem que elaborar diariamente muitos documentos e pretende obter o máximo de informação e automatizar os processos repetitivos. Muito obrigado por ter assistido a esta curta apresentação. Ficamos disponíveis para futuros contactos.